Meus caros amigos e amigas, estamos começando a nossa Escola da Fé de hoje. Muito boa noite a todos, especialmente a vocês que estão presentes aqui no nosso estúdio Santa Clara. Vamos começar sempre rezando, pedindo a Deus que nos envie o Teu Santo Espírito para que a gente possa fazer todas as coisas segundo a vontade de Deus, para a edificação da igreja, para que o reino de Deus se estabeleça no meio de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, tudo será criado, renovareis a face da terra. Oremos, irmãos. É Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Pedindo à Virgem Maria, nossa mãe, mãe da igreja, mãe de Cristo, que interceda por nós nesta noite. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. São José, rogai por nós. São Leão Magno, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje é dia do grande São Leão Magno, aquele gigante da igreja que foi Papa do ano 440 até o ano 460. Por que ele foi chamado de Magno? Só tem 2 papas na história da igreja que receberam esse título da igreja de Magno. Magno quer dizer grande, né? Leão Magno e Gregório Magno. Leão Magno porque ele enfrentou os bárbaros, né? Quando Átila, rei dos hunos, aquele bárbaro terrível, chegou a Roma, lá por volta do ano 450, para saquear Roma e destruir Roma. Átila é considerado um dos piores bárbaros que existia. Os historiadores diziam que era o flagelo de Deus. Onde o cavalo do homem pisava, diz que não nascia mais grama. É mole. E Átila chega lá, em Roma, o imperador já tinha dado no pé, os generais romanos tinham se debandado, o Papa Leão Magno foi lá enfrentar o Átila. Ele com os cardeais, com o ostensório na mão, o Cristo na hoste. Ele disse para o Átila: volte, você não pode entrar aqui nessa terra. Negociou com o Átila, ninguém sabe o que aconteceu, que o Átila fez meia volta e desapareceu com o exército dele. Algo extremamente milagroso. Depois ele fez a mesma coisa com um vândalo chamado Genserico, que também chegou às portas de Roma para destruir Roma, e ele conseguiu segurar o Genserico. Por isso que é chamado de Magno. É um homem extraordinário, né? A coleção da editora Paulo, da Patrística, tem as obras dele. É uma coisa maravilhosa que esse homem escreveu, São Leão Magno. E depois tem Gregório Magno, que foi papa lá por volta do ano 600, e recebeu o título de Magno também. Por quê? Porque ele evangelizou os bárbaros. O Leão segurou os bárbaros, não deixou os bárbaros destruírem Roma. E o Magno e o Gregório partiu para a evangelização dos bárbaros com tudo, né? Foram 6 séculos de evangelização dos bárbaros, até que chegamos na cristandade, mais ou menos lá do ano 1000, 1100, 1200, onde a Europa inteira era cristã. Aquela massa bárbara, aquele mosaico de povos bárbaros brigando entre eles, a igreja foi educando, foi fazendo eles ficarem sedentários, foi ensinando nas escolas, tal, e chegamos na grande civilização do Ocidente. Aí a gente precisa celebrar essas festas, né? Muito bem, quero saudar os amigos que estão aqui da cidade de Baipendi, Minas Gerais. Quem são? A moçada lá das, como é que chama? Da Inhaxica. Inhaxica de Baipendi. Eu estive lá, ganhei uma relíquia maravilhosa lá da irmã que cuida lá da casa dela, né? Foz de Iguaçu, no Paraná, está aí. Carazinho, Rio Grande do Sul, tem uma comitiva boa aí. Cabo Frio, Rio de Janeiro. Ok, sejam bem-vindos, é uma alegria
com vocês fazer o programa de hoje. Quero mostrar aqui, mais uma vez, esse livrinho maravilhoso do Adailton Batista. Eu falo livrinho porque é pequeno de tamanho, né? Mas os franceses dizem que os grandes perfumes vêm nos pequenos frascos. O Adailton escreveu um livro muito interessante. Ele pegou sempre um pensamento do Padre Jonas, do Senhor Jonas, e colocou aqui uma reflexão e uma oração. O livro inteiro é assim, ótimo para uma meditação. É sempre uma palavra do Monsenhor, uma meditação em cima, rápida, e uma oração. Está aí. São assim como gotas de fé, né, que vão alimentando a nossa alma. Está aí do consagrado Adailton Batista. Está aqui a foto dele, ó, né? Está aí o nosso querido amigo Adailton. Muito bem. Nós estamos conversando sobre os mandamentos da igreja. Por quê? Porque a moral católica, que é toda a terceira parte do catecismo da igreja católica, é centrada nos 10 mandamentos. Então a igreja vai desdobrando cada mandamento, né? Nós já estamos no 5º. Vocês estão vendo quanto tempo eu estou demorando. Eu vou devagar, porque a nossa escola da fé aqui é uma escola atípica, né? Tem aluno de 10 anos de idade, tem aluno de 70 anos de idade. Tem aluno analfabeto e tem aluno PhD. Então eu tenho que levar essa multidão devagar comigo. Ok? Não temos pressa. Esse programa já tem quase 20 anos. E se Deus quiser, vai nos dar força e saúde para tocar ainda bastante tempo. Ok? Esse livro, A Moral Católica, traz um resumo de todas essas aulas que eu tenho dado neste ano. Moral Católica, né? Aqui tem muita coisa, né? Gostaria de mostrar também esse Raízes Históricas e Filosóficas do Ateísmo Contemporâneo. Um livro belíssimo, escrito por um magistrado de Belo Horizonte, que morreu há pouco tempo atrás, o Dr. Lúcio Flávio de Vasconcelos Naves. Ele escreveu esse livro e doou esse livro para que fosse publicado, porque ele faz aqui um estudo maravilhoso, um estudo histórico, de onde é que vem esse ateísmo que, né, que existe no mundo aí, perturbando muita coisa. Muito bem, e não podemos esquecer do catecismo da igreja, que, né, é o nosso texto básico. Vamos lá então, vamos conversar aqui sobre, continuar o estudo que estamos fazendo. Nós paramos aqui na semana passada, falando do aborto, porque é o 5º mandamento, não matar. Então a igreja diz assim, olha, a vida humana deve ser respeitada e protegida de maneira absoluta. Absoluta quer dizer, você não pode tocar a partir do momento da concepção. Então, eu sei que a maioria já sabe, mas é sempre bom repetir. No momento da concepção, em que o óvulo é fecundado pelo sêmen do homem, ali Deus cria uma alma nova, a partir do nada, não existia, e coloca ali. Então, o embriãozinho, aquela primeira célula, porque do espermatozoide e do óvulo forma uma célula, com os 23 pares de cromossomos, não é? E aí você tem toda a genética da pessoa já definida. Se essa pessoa se vai ser negra, se vai ser branca, se vai ser japonesinha, se vai ter cabelos enroladinhos ou cabelos lisos, se vai ser loira, se vai ser morena, já está tudo definido. É por isso que não se pode mais tocar nessa vida. Para nós é uma vida. Então é um absurdo, por exemplo, que no Brasil é aprovado, por exemplo, você fazer pesquisa a partir de embriões. Matar o embrião para fazer células tronco embrionárias. Está aprovado, mas é um crime. Diante de Deus é um crime. Por quê? É um assassinato diante de Deus. Por que é feito isso? Porque o embriãozinho, ele tem toda a genética da futura pessoa, vamos dizer assim. Então, ele tem uma programação para gerar os ossos, gerar o sangue, gerar os cabelos. Então, o que o cientista faz? Ele pega esse embriãozinho e ele impede que ele se desenvolva como um ser humano e faz ele produzir, por exemplo, só tecido para o coração. Ou então só tecido para o osso, para ele usar. E o que acontece com o embriãozinho? Ele morre. Você entendeu? É um microaborto. Por isso que a igreja fala aqui, olha, que desde o primeiro momento de sua existência, o ser humano deve ser reconhecido seus direitos de pessoa. É uma pessoa. Ok? Entre os quais o direito inviolável de todo ser inocente à vida. Eu me lembro quando eu era criança, tinha uma novela chamada O Direito de Nascer, né? O Direito de Nascer. Até fizeram música no carnaval,
Dom Rafael vai dar a bronca, né? No direito de nascer. Era música de carnaval, mas era o direito de nascer. Até no carnaval se cantava isso antigamente, né? O direito de nascer. Hoje esse direito ficou meio, né, jogado às favas, uma coisa que brada justiça ao céu, né? Pode passar. Então, desde o século I, a igreja afirmou a maldade moral de todo o aborto provocado. Eu coloco isso daqui porque tem gente que diz assim, não, mas a igreja teve um tempo que a igreja aprovou o aborto. Nunca. Você pega o primeiro catecismo da igreja, que é lá por volta do ano 100, chamado Didaquê, que é a doutrina dos 12 apóstolos, está escrito lá, nunca praticar o aborto. Primeiro século da igreja. É só pegar Didaquê e ler. Né? Então, olha aqui, esse ensinamento não mudou, continua invariável. Né? Olha aqui, uma citação aqui da Bíblia, antes mesmo de te formares no ventre materno, eu te conheci. Antes que saísses do seio, eu te consagrei. Antes de você sair do seio, eu já te consagrei. Jeremias 1,5. Olha, eu penso bem, vocês já pensaram se Nossa Senhora tivesse abortado? Nós não teríamos o Salvador. Brincadeira. Não. Não se pode tocar na vida de uma criança. Querem usar 1000 argumentos. A mãe tem um direito ao corpo dela. Ao corpo dela, mas o corpo do bebê não é corpo dela. É o corpo de uma outra pessoa. Opa, é outra pessoa. Eu não posso dizer, não, eu tenho direito ao meu corpo, então eu vou descartar. A criança não é seu corpo. Ele está só se alimentando de você, mas ele não é mais você. Outro diz assim, não, mas é um pingo d'água. Mas peraí, um pingo d'água não é água? Examine um pingo d'água se você não vai achar H2O. Examina o mar inteiro, você vai achar H2O. Não é? Se for água oxigenada, você vai achar H2O2. Mas se for água simples, é H2O. Não tem justificativa. É uma covardia. Nós que já nascemos, tirar a vida de quem não nasceu ainda. Se é covardia você bater numa criança que já nasceu, mais covardia ainda você bater numa criança que não pode se defender. Porque a criança que já nasceu, ela pode até correr, pode gritar, pode chorar, pode pedir ajuda. Agora a criança que está no ventre da mãe é indefesa. É uma covardia. É alguém que já nasceu destruindo quem não nasceu. Bom, a doutrina da igreja é muito clara. Não é? A gente sabe que, infelizmente, todos os países da Europa já aprovaram praticamente o aborto. Aqui na América Latina, graças a Deus, ainda tem vários países que não aprovaram, né? Mas é uma onda terrível que vai pelo mundo. Há instituições, né? Aquele Planned Planet americana, gasta milhões de dólares no mundo para aprovar o aborto. A própria ONU incentiva o aborto. Fundação Rockefeller, Fundação Ford. Por quê? Fazem do aborto um meio de controle da natalidade. Engravidou? Não quer? Então, tira. Peraí, nós não estamos mexendo com animal, com planta, estamos com ser humano, né? Vamos lá. Outra citação, o Salmo 139. Que beleza o Salmo 139. É aquele salmo da onisciência divina, né? Fiz até aquela música bonita, tu me conheces quando eu estou sentado, tu me conheces, né? Maravilha, né? Meus ossos não te foram escondidos quando eu era feito, em segredo, tecido na terra mais profunda, né? Salmo 139. O Salmo 139 diz assim, tu me tecestes no seio materno. Como é bonito, né? O Salmo 139. Ele olha para a criança sendo gerada no seio da mãe, assim como uma mulher que faz um tricô, né? Ele vai falando assim, sobre essa geração da criança, né? Senhor, tu me examinas e me conheces, sabes quando eu sento e quando eu me levanto, penetras longe meus pensamentos, né? Aí, aqui mais para frente, ele vai dizer assim, né? Eu gosto tanto dessa passagem, foste tu que criaste minhas entranhas, é Deus.
e me teceste no seio da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de maneira maravilhosa. São admiráveis as tuas obras. Tu me conheces por inteiro, né? Eu era tecido nas profundezas da terra, ainda embrião, olha aqui, ainda embrião, é o versículo 16, ainda embrião, teus olhos me viram, e tudo estava escrito no teu livro, meus dias estavam marcados, antes que chegasse o primeiro dia, antes que chegasse o primeiro dia, antes que eu nascesse, eu já olhava para mim, sabe? Você que é mãe, você que é mulher, nunca pense em abortar. A coisa que eu fico mais triste é quando eu vejo uma mulher incentivando o aborto. As feministas que incentivam o aborto. Porque a mulher foi feita para gerar a vida, proteger a vida, guardar a vida. Nós homens não fazemos nada, nós homens colocamos só uma sementinha lá no ventre dela, ela gera 9 meses. Agora você vê uma mulher falar de aborto, defender o aborto, é uma tristeza que não tem tamanho. Destruir uma obra de Deus. Se eu pegar uma obra que alguém fez aqui, esse quadro bonito, por exemplo, do Papa aqui, se eu pegar esse quadro, jogar no chão, pisar, sujar, é uma coisa feia. Mas isso aqui é uma obra de um homem. Agora você imagina você matar uma obra de Deus. Sabe, eu faço questão de fazer essa reflexão muito profunda, porque é muito sério isso. Eu tenho um motivo a mais, que eu já falei na aula passada aqui, queriam me abortar. Quando minha mãe estava grávida de mim, os médicos queriam abortar, porque ela tinha feito uma cirurgia de hérnia muito grande antes, os médicos achavam que a barriga dela ia estourar, e ela disse, não senhor, ninguém mexe nessa criança aqui não. Fizeram uma promessa para Felipe Rinaldo, que é o terceiro sucessor de Dom Bosco, que é beato, e como eu nasci direitinho, botaram meu nome de Felipe Rinaldo. É a força da fé. Então eu tenho a obrigação diante de Deus de combater o aborto, porque eu fui alguém que podia não estar aqui hoje. Isso minha mãe me contava. A minha mãe me contava isso. Olha aqui a citação da Didaquê que eu falei. Não matarás o embrião por aborto e não farás perecer o recém-nascido. Aí já é um infanticídio. A Didaquê 2.2. Didaquê é uma obra do século I. É chamada Doutrina dos 12 Apóstolos. Então, essa história que a igreja, né, até o 14º dia, a igreja aprovava aborto, mentira. Não tem documentação nenhuma que comprove isso. Vamos em frente. A cooperação formal para um aborto constitui uma falta grave. Então, a pessoa que coopera, né, tem um médico, tem enfermeira, tem não sei o quê, todo mundo está envolvido no pecado. A igreja, olha, é o catecismo falando. Você já sabe quando aparecer esse símbolo aqui de parágrafo, é o catecismo da igreja. A igreja pune com pena canônica de excomunhão este delito contra a vida. Se a mulher sabe, se a família sabe, se o pai sabe, se o médico sabe, se a enfermeira sabe que praticar um aborto incorre em excomunhão da igreja, quem fizer está excomungado. Está excomungado late sentença. O que é isso? Automaticamente. Não precisa o bispo aplicar a pena de excomunhão. Não, automaticamente. Tem 7 casos no Código de Direito Canônico que a excomunhão é late sentença. Alguém que bater, por exemplo, no Papa, alguém que profanar a Eucaristia, alguém que profanar a confissão, alguém que praticar o aborto. São 7 casos. É possível tirar isso? É. Se a pessoa depois se arrependeu, não quer mais, ela vai no padre para se confessar, o padre suspende primeiro a excomunhão. Normalmente os confessores têm autorização dos bispos, levanta a excomunhão, quer dizer, cancela a excomunhão e aí confessa a pessoa. Porque a pessoa não pode se confessar excomungada. Excomungada quer dizer, está fora da igreja, não pode receber nenhum sacramento. Então o padre primeiro, ele diz, você está arrependido, não quer mais fazer, não quer. Então eu vou, em nome da igreja, eu vou suspender a sua excomunhão. Ou seja, você volta para o seio da igreja. Quer dizer, não é um castigo definitivo, é um castigo temporário. Se a pessoa se arrepender, a igreja pode suspender. Né? E aí confessa o paciente, e aí esquece. E olha, eu tenho uma amiga que fez doutorado lá em Coimbra, em Portugal, sobre as consequências, psicóloga, sobre as consequências psicológicas do aborto. Ela disse bem claro, Felipe, só a confissão tira esse peso da cabeça da mulher.
Uma professora que trabalhou comigo aqui no campo da USP, aqui, quando eu era diretor aqui no campo da USP. Ela defendeu o doutorado dela disso em Coimbra, na Universidade de Coimbra, em Portugal. Por quê? Porque aí Deus lava. Então, quem praticou um aborto, não fique desesperado, não se arrependa. Entrega essa criança para Deus e mude de vida. Vida nova. Esqueça o passado. Então, a cooperação, a igreja põe tal. Quem provoca aborto, seguindo-se o efeito, incorre em excomunhão lato sentença. Que eu expliquei, automática, pode passar. Como consequência do respeito e da proteção que devem ser garantidos à criança, desde o momento da sua concepção, a lei deverá prever sanções penais apropriadas para toda violação deliberada dos direitos da criança. Bom, no nosso Código Penal, é crime praticar o aborto. Mas eu pergunto a vocês aqui, vocês conhecem alguém que foi preso porque praticou aborto? Levanta a mão aqui se alguém conhece alguém que foi preso porque fez aborto. Quer dizer, é uma lei que caiu por terra. Caiu por terra. Eu nunca vi uma notícia, nem jornal, nem internet, fulano, é crime diante do Código Penal. Mas é uma lei que ninguém cumpre. A igreja fala, a lei tem que punir. Porque a lei foi feita para defender a vida, defender o bem, defender a justiça, né? Mas, infelizmente, eu não estou dizendo aqui que tem que fazer uma caça às bruxas, não. Sair atrás de pessoas. Mas eu estou dizendo que é uma lei que não é cumprida. No mínimo, a pessoa, para não ser presa, devia se arrepender, devia voltar atrás. O que a igreja faz. Suspende a excomunhão. Mas nem isso acontece. Vamos lá. Visto que deve ser tratado como uma pessoa desde a concepção, isso aqui é outra coisa importante. Quem defende o aborto, não, o embrião não é uma pessoa. Ele não tem a identidade de um ser humano. A igreja diz, tem. E eu quero contar um caso aqui, não sei se já contei, se já contei, conto de novo. Quando começou a inseminação artificial nos Estados Unidos, lá por volta de 1980, mais ou menos, talvez um pouco antes, um casal inseminou vários óvulos, ou seja, fecundou vários óvulos da mulher e congelaram os embriões. Bota lá num tubo de nitrogênio líquido, 160 graus abaixo de zero, fica o embriãozinho lá. Congelaram 8 embriões. E eles iam implantar na mulher. Mas o que aconteceu? O casal divorciou. E ficaram brigando o seguinte, de quem que são esses embriões agora? É do homem ou é da mulher? Aí foram para a justiça, que os dois queriam. A justiça americana não sabia como resolver. Não tinha jurisprudência sobre o caso. Chamaram da França o maior geneticista que havia na atualidade. Era o Dr. Jérôme Lejeune. O Dr. Jérôme Lejeune foi o cientista francês que descobriu a síndrome de Down. Ou seja, ele descobriu que um dos pares de cromossomo, ao invés de ser pares, era trítio, eram 3. Descobriu a síndrome de Down. E era um homem que defendia, né? Era contra o aborto. Ele foi chamado da França, nos Estados Unidos, diante do tribunal, e o tribunal americano fez a seguinte pergunta, Dr. Jérôme, isto aqui é uma pessoa humana ou é uma coisa? Porque aí o direito é diferente. Uma coisa é você falar a disputa de uma matéria, outra coisa é a disputa de um ser. Dr. Jérôme Lejeune diz, é uma pessoa. Por quê? Porque toda a mensagem da vida dessa pessoa já está aí. Só falta ela encostar na parede do útero da mãe, receber o nutriente para se desenvolver. Ela não recebe mais nada da mãe. Ela recebe só nutriente. Tanto assim que já estão querendo desenvolver agora um útero mecânico. Ao invés da mãe dar nutrição para o embriãozinho, um reator humano aí vai dar o nutriente. É uma pessoa humana. Então, a igreja defende uma pessoa desde a concepção. Ora, se a pessoa tem todos os direitos humanos de uma pessoa. Então, quem quer ser a favor do aborto defende que não é uma pessoa, é uma pessoa.
Muito bem. Vamos fazer um intervalo que está na hora. A gente já volta aqui para continuar. Muito bem, de volta já com a nossa Escola da Fé. Vocês viram aí que o intervalo é muito rápido. Eu gosto de lembrar isso para lembrar você que a Canção Nova não tem propaganda, não tem comerciais. Então, quem mantém essa obra de evangelização é você. E sabe quanto custa essa obra por mês? Eu sei que eu participo lá do conselho da fundação. É mais de 20 milhões por mês. Para manter todo o sistema de rádio, televisão, internet, satélite, né, assinaturas, etc. É um preço violento. E agora, nós temos um desafio pela frente tremendo, passar para o sistema digital, sair do analógico. Essas máquinas todas, estão me filmando aqui, 3 máquinas, caríssimas, essas máquinas têm que trocar tudo. As torres de transmissão do satélite que manda o sinal para sua casa vão ter que trocar tudo. É milhões de reais que isso envolve, né? E a Canção Nova não vai lá no BNDES, não vai lá não sei na onde, não. A Canção Nova vai com o dinheiro que recebe de doação, é para nós um desafio em nome de Deus, fazer essa transição. Ela será feita se Deus quiser. Eu quero lembrar você que quem quiser acessar o nosso programa aí, pode entrar na Escola da Fé no Facebook. É só colocar aí facebook.com/Escola da Fé, você assiste aí, tanto no seu computador, no celular. E se você quiser ter acesso a qualquer programação da Canção Nova, aí você pode assinar o Canção Nova Play, né? É só você entrar em cançãonovaplay.com, você assina, vai pagar uma quantia por mês, vai receber uma senha e você acessa qualquer programação da Canção Nova. Maravilha. Sabe, eu convido vocês a fazerem isso. Sabe por quê? Primeiro que é uma coisa maravilhosa você ter acesso a toda a programação da Canção Nova. Segundo, você ajuda esta obra de evangelização. É isso que nós temos que pensar também, entendeu? Muito bem. Eu estou com um livro aqui na minha mão, Aborto Nunca. Esse livro eu escrevi já tem mais de 10 anos. Essas crianças que estão na capa aqui são os meus netos. Já estão tão diferentes do que está aqui, que já faz muito tempo. Mas aqui eu coloco 40 razões por que não se pode abortar. E não é só razão religiosa, não. Por exemplo, eu quero ler aqui aquilo que eu falei do Dr. Jerome Lejeune, aquele geneticista que descobriu a síndrome de Down, que foi chamado da França, nos Estados Unidos. Olha aqui, é o chamado o famoso caso de Merivale, nos Estados Unidos. Não sei se dá para dar um close aqui. Olha, eu vou ler aqui o que o Dr. Jerome Lejeune disse para a jurisprudência lá nos Estados Unidos. Ele diz assim, isso aqui foi publicado numa revista do Dom Estevão Bittencourt, a revista Pergunte e Responderemos, no 326 de 1990. Dr. Jerome disse assim, por que é um ser humano, o embrião? Ele diz assim, o que define um ser humano é o fato de ser membro da nossa espécie. Assim, quer seja extremamente jovem, um embrião, quer seja mais idoso, ele não muda de uma espécie para outra. Ele não vai passar de embrião humano para embrião de peixe ou embrião de passarinho, não, vai ser embrião, Ele é da nossa estirpe. Isto é uma definição, diria muito precisamente, que tem o mesmo respeito à pessoa humana, qualquer que seja o número de quilos que pese ou o grau de diferenciação das células. É um cientista, e aqui na outra estação dele. Não conheço um cientista que tenha chegado à opinião de que se trata de um bem móvel e não uma pessoa. Nunca ouvi um dos meus colegas, e ele coloca assim entre parênteses, nossas opiniões divergem em muitos pontos, dizer a mim ou a outros que um embrião congelado era propriedade de alguém, que podia ser vendido, que podia ser liquidado como um bem qualquer. Nunca ouvi isso. E é o que está acontecendo hoje. O que acontece nas clínicas de fertilização hoje? O embrião fica ali guardado e ele é vendido. A mulher paga lá $30 mil para implantar o embrião na barriga dela ou na outra, tal, ou no outro de aluguel. Ou seja, virou mercado, né? Virou negócio com o ser humano. Muito bem, vamos em frente aqui. O diagnóstico pré-natal é moralmente lícito. Claro, a mulher está grávida, faz todo aquele diagnóstico antes da criança nascer, claro que é lícito, né? Agora a igreja coloca, se
respeitar a vida e a integridade do embrião e do feto humano. E se está orientado para a sua salvaguarda ou sua cura individual. Então, a igreja aceita, por exemplo, que haja uma intervenção no útero da mulher para, quem sabe, curar uma doença da criança, que a medicina já tenha domínio, desde que não ataque a vida da criança, desde que não seja um processo simplesmente para querer mudar, não sei, a genética da criança. Se a criança traz uma doença no útero, que possa ser curada no útero, né? Esse dia nós vimos um caso aí, a criança foi retirada do útero da mãe, foi tratada, foi recolocada no útero da mãe e depois nasceu de novo. Ela nasceu 2 vezes. Passou aí na internet esses dias. Não se tocou na vida da criança. Eu não tenho outros detalhes para dizer se foi tudo certo ou não, mas a vida foi respeitada. Agora, o que se faz muitas vezes no pré-natal é escutar se tem criança ali para abortar. Aí não. Aí a igreja, né, é a salvaguarda ou a cura individual. Vamos em frente. Está gravemente em oposição com a lei moral quando prevê, em função dos resultados, a eventualidade de provocar um aborto. Aqui, ó. Se a intervenção que o médico for fazer para curar a criança correr risco de provocar um aborto, então não faça. A medicina tem que ter segurança, tem que ter domínio de curar a criança sem o risco de matá-la, né? Aí, ó, está gravemente em oposição com a lei moral quando prevê, em função dos resultados, a eventualidade de provocar um aborto. Um diagnóstico, essa frase é muito pesada, um diagnóstico não deve ser o equivalente de uma sentença de morte. Está lá no documento Donum Vitae, da Sagrada Congregação da Fé do Vaticano, o dom da vida, quer dizer, o diagnóstico é para melhorar a vida, melhorar a saúde da criança e não para matar a criança. Muitos países hoje, onde o aborto é aprovado, o ultrassom da criança é usado para quê? Para definir uma sentença de morte. É isso que a igreja não quer. Vamos lá. É imoral produzir embriões, ó, tudo dentro do 5º mandamento. Vocês estão vendo? Eu quero que vocês percebam como é que a igreja pega um mandamento e desdobra. Aí sai toda a árvore da moral, né? Agora está falando dos embriões. É imoral produzir embriões humanos destinados a serem explorados como material biológico disponível. É a tal célula-tronco embrionária. Parte do embrião para desenvolver célula de um tecido para usar na biologia. Pode-se usar e deve-se usar célula-tronco adulta. O que é célula-tronco adulta? É célula-tronco que não é de embrião. Você tira da pele, tira da medula, tira dos órgãos. Aí pode, porque não é um embrião, aí é um tecido comum. Não é vida que você vai fazer ele multiplicar e vai usar. E é o que tem dado resultado hoje. Por que a célula-tronco embrionária não tem dado resultado? Eu converso com alguns cientistas da área de biologia, por causa do meu trabalho na igreja, né, uma grande doutora da Faculdade de São Paulo, ela disse o seguinte: o embrião, como ele foi feito para produzir todo tipo de tecido, né, tecido do olho, do nariz, da boca, o osso, pele, nervo, o que acontece? Quando você bloqueia ele, e não deixa ele desenvolver tudo, você deixa ele desenvolver só um, ele como que enlouquece. Aí o que ele gera? Ele gera câncer. Eu trouxe uma doutora aqui uns anos atrás, que ela colocou exatamente isso. Porque o potencial do embrião para gerar a vida é um potencial tão forte. Você pega um ovo de um passarinho e gera um passarinho inteiro. Quer dizer, o embrião, ele tem um potencial de vida extraordinário. Se você segura ele, deixa sair só uma linha dele, ele enlouquece. Então ele gera um produto deformado cancerígeno. Aí não dá. Agora, por que se insistem nisso? E aí eu sei porque eu fui diretor de faculdade muito tempo, fui pesquisador muito tempo, porque as fontes de financiamento financiam pesquisas. FINEP, FAPESP, CNPq, companhia, financia. Então o sujeito entra com uma pesquisa dessa lá e ele leva muito dinheiro às vezes. Então, às vezes entra aí o interesse mais comercial do que o interesse ético e moral por trás.
Essa questão é muito séria. Muito bem, certas tentativas de intervenção sobre o patrimônio cromossômico, aqui o que é? Mexer com a genética do embrião. Não são terapêuticas, mas tendem à produção de seres humanos selecionados segundo o sexo e outras qualidades pré-estabelecidas. O que é isso? É mexer no embrião para mudar o sexo dele, para mudar a cor do cabelo. Aí não tem sentido. A igreja aceita que se faça uma intervenção no embrião para curar de uma doença sem que ele corra o risco de morrer. Mas se for uma intervenção para gerar seres humanos selecionados, nós queremos com olho azul, cabelos loiros, tem que ter, quando crescer 2 metros de altura, peraí, aí nós estamos assumindo o lugar de Deus, né? Essas manipulações são contrárias à dignidade da pessoa, do ser humano, a sua integridade e a sua identidade única, não reiterável. O que catecismo quer dizer? O que a igreja está dizendo aqui? Gente, o que existe mais sagrado em cada um de nós é a individualidade. Não haverá nunca na história da humanidade outra pessoa igual a você. Nunca. Deus não repete a impressão digital. Deus não repete o DNA de ninguém. Tanto é que o DNA é usado para identificar as pessoas. É o RG mais seguro que existe. Agora, se você pega a pessoa e você modifica a pessoa, você está quebrando uma obra original de Deus. Ninguém vai chegar lá num quadro de Picasso e vai mudar o quadro de Picasso, ou um quadro lá do, não sei, do Bernini, do Borromini, e vai querer mudar o quadro. Não, porque você está falsificando uma obra de arte. E você vai falsificar uma obra de arte de Deus? Mas a pessoa pode ficar mais bonita, tal. Mas quem é que diz que a beleza da pessoa está só no corpo? Onde é que está a beleza fundamental da pessoa? Isso aqui é outra coisa que nós temos que conversar. Onde é que está a beleza fundamental da pessoa? Não está no corpo, o corpo vai morrer. O que não morre em você? A alma. A alma tua é que foi criada à imagem e semelhança de Deus, não é o teu corpo. O corpo de todos nós vai ser decomposto um dia na terra, a alma não. Então, eu vou mudar a cor da pessoa, vou mudar o nariz, vou mudar... Peraí, você não vai conseguir mudar a alma, porque a alma não tem cromossomos. A alma é espiritual, né? Infelizmente, o nosso mundo moderno, ele só olha para o corpo. Na Idade Média só olhava para a alma, hoje só se olha o corpo. Virou a coisa, né? Vamos lá. A eutanásia, outro ponto que a gente coloca que é contra o 5º mandamento, não matar. Eutanásia é você matar a pessoa antes da morte natural dela, né? Então, a igreja ensina, sejam quais forem os motivos e os meios, vejam, sejam quais forem os motivos. Eu vou tirar a vida desse velhinho porque já está muito velhinho, está muito cansado, ou então, sei lá, está ocupando um leito do hospital que podia ser ocupado por um jovem doente. Não interessa, a vida pertence a Deus. Nós não demos a vida a nós, então nós não podemos tirar a nossa vida. Sejam quais forem os motivos e os meios, a eutanásia direta consiste em pôr fim à vida de pessoas deficientes ou doentes ou moribundas. É moralmente inadmissível. Não se pode tirar a vida de uma pessoa antes da morte natural. É o que a igreja defende. Bom, vamos em frente. Aí ela vai dar mais detalhes aqui. Mesmo quando a morte é considerada iminente, os cuidados comuns, ou seja, o sangue, o soro, o analgésico, a alimentação, parenteral, né? Devidos a uma pessoa doente, não podem ser legitimamente interrompidos. Houve aquele caso famoso lá nos Estados Unidos, não um tempo atrás, esqueci o nome da moça agora, ela já estava lá em coma, parece que 8 anos, mas estava se alimentando, né?
por sonda nasogástrica, etc. Tal, aprovaram a eutanásia, desligaram tudo, até a mulher morrer. É isso que a igreja está dizendo que não pode fazer. Né? Porque o que ela estava recebendo eram recursos comuns, não eram coisas extraordinárias. Ela estava recebendo alimentação comum, não estava gastando aí fortuna, trazendo equipamentos, né, extraordinários para tratar. Não, eram coisas que rotina no hospital, então não podia desligar. Tanto é que ela já estava há anos naquele jeito. Bom, o emprego de analgésicos, ainda que com o risco de abreviar seus dias, pode ser moralmente conforme a dignidade da pessoa. Então tem pessoa que está numa situação terminal, por exemplo, eu não sei, onde uma doença gera muitas dores. A pessoa pode tomar o analgésico que precisar, até no caso tipo morfina. A gente sabe que a morfina vai apressar a morte dela. Mas aí você não quer matar a pessoa, você quer tirar a dor dela. Então você fala, não tem problema, use o analgésico. Paciência, ninguém quer. Aí o efeito colateral acontece em qualquer medicação. Né? Vamos lá. A interrupção de procedimentos médicos. Agora, olha aqui como é que a gente coloca a coisa com equilíbrio. A interrupção de procedimentos médicos onerosos, perigosos, extraordinários ou desproporcionais aos resultados esperados pode ser legítimo. Então, o que a igreja não quer? A igreja não quer o que ela chama de obstinação terapêutica. O que é obstinação terapêutica? Não tem mais jeito. Os médicos disseram, essa criatura não adianta mais. Então, a igreja fala, é lícito você deixá-la morrer, usando o quê? Usando os recursos naturais. Então, eles falam, a família não é obrigada a empregar recursos extraordinários, onerosos. A família não tem dinheiro. Vai ter que pagar aí 200, 300 mil reais para a pessoa viver 1, 2 dias a mais. Ele fala, não, respeite a hora, respeite o momento da morte dela. Quer dizer, veja que ele está falando de coisas extraordinárias. Olha, gente, isso aqui eu copiei do catecismo, hein? Recursos médicos onerosos, quer dizer, caros, perigosos, às vezes não tem nenhum domínio completo ainda sobre aquela medicação, extraordinários, ou desproporcionais aos resultados. Ou seja, não adianta mais, vamos esticar a vida dessa pessoa com toda essa ginástica aqui, vamos esticar 1, 2, 3 dias, o médico está dizendo, não, o estado geral dela não suporta mais. Então o que a igreja diz? Não faça a obstinação terapêutica, tem que viver, você está mais judiando o paciente do que, entenderam? Isso aí não é eutanásia, aí chama-se ortotanásia. Orto quer dizer correto, né? Aí, por exemplo, o Papa João Paulo II, ele pediu para não voltar para o hospital. Me deixem morrer aqui. Inclusive a imprensa que entendeu mal, o Papa fez eutanásia. Que eutanásia? O Papa, ele sabia, os médicos já tinham dito, não tinha mais jeito. Ele disse, não me leve mais para o hospital, não, me deixe morrer aqui, no meu quarto aqui no Vaticano, e morreu ali. Né? Continua que tem mais coisa interessante aqui. Olha aqui. Não se quer, desta maneira, provocar a morte. Aceita-se não poder impedi-la. Está entendendo? Ninguém está forçando a morte. A gente aceita não conseguir impedir mais. Agora, outra coisa importante, o que vem agora. A decisão deve ser tomada pelo paciente. Olha aí. Quem vai dizer se ele quer um tratamento a mais extraordinário? Não é o tratamento ordinário. Quem vai dizer se ele vai para um tratamento extraordinário, uma cirurgia complicada, cara, perigosa, se quer ou não, é o paciente que vai decidir. Né? Se tiver a competência, se ele tiver em estado de saúde, né, capacidade para isso. Caso contrário, pelos que têm direitos legais sobre ele, a família. Respeitando sempre a vontade razoável e os interesses legítimos do paciente. Então, claro, o paciente não pode dizer assim, façam em mim a eutanásia. Isso ele não pode fazer. Mas ele pode dizer, olha,
esse recurso extraordinário, oneroso, não quero mais. Ele tem direito, me deixa morrer. Né? Não vai adiantar, vocês estão dizendo que não tem mais recurso. Então, vocês estão entendendo? Gente, esse negócio é delicado. É delicado. É bom até quem passa por uma situação dessa, e olha, hoje muita gente está passando por isso. Por quê? Porque com avanços que a medicina tem hoje, os recursos, né, de exame de imagens, ultrassom, né, ressonância magnética, a vida está sendo esticada cada vez mais, graças a Deus. Mas nós estamos chegando em muitos casos assim. Entendeu? Então, qual é uma boa orientação para nós cristãos? Conversa com um sacerdote, né? Leia bem o que a igreja fala no catecismo, e a família, junto com o paciente, se o paciente estiver em condições, toma a decisão. Se continua um tratamento extraordinário ou não, mantendo o tratamento ordinário. Entenderam bem? Esse ponto é um ponto delicado, né? Vamos em frente. Volta um pouquinho, eu não sei se eu li até o final. Eu li. Por quê? Pode ir para frente. O suicídio é outro ponto que fere o 5º mandamento. Porque tirar a própria vida, né? Bom, hoje, felizmente, a própria psicologia ajudou muito a igreja a entender melhor essa questão. Antigamente, as pessoas nem queriam celebrar a missa de corpo presente por um suicida, porque o sentimento é que a pessoa estava condenada ao inferno. Hoje não, a igreja não pensa mais assim. E a igreja nunca disse, que um suicida está condenado. A igreja nunca disse o nome de um condenado, eu já falei isso aqui. Era um sentimento meio do povo. Mas olha como é que hoje a igreja coloca a questão, né? Coloca assim: cada um é responsável por sua vida diante de Deus, que lhe a deu e que dela é sempre o único soberano Senhor. Ou seja, o único soberano Senhor da vida é Deus. Então, eu tirar a minha vida ou a vida de alguém é uma afronta a Deus, né? Devemos receber a vida com reconhecimento e preservá-la para a honra dele, Deus, e salvação de nossas almas. Então, respeitar a nossa vida é uma honra a Deus e também salvação da nossa alma. Continua. Somos os administradores e não os proprietários da nossa vida. Isso é muito importante a gente ensinar para todo mundo, para os filhos. Nós não somos, a vida é minha, eu faço o que eu quero. A vida não é sua, não. A vida é de Deus. A vida está emprestada aqui, ó. Um dia ela vai ser tirada. Deus colocou a vida aqui e um dia Deus vai levar a vida de volta. A vida não é nossa. A vida é um bem extraordinário que Deus deu para a gente administrar. Por isso que Deus vai pedir conta da nossa vida. Quando a gente morrer, vamos diante do tribunal de Cristo de São Paulo, né? Lá no capítulo 10 da carta aos Coríntios, a segunda carta, vamos nos apresentar para receber tudo de bom que a gente fez e também a gente receber o castigo no seu purgatório por aquilo que a gente deixou de fazer ou fez mal. Porque é um dom a vida, né? Então, primeira coisa importante, nós não somos proprietários da vida, nós somos administradores, né? Que Deus nos confiou, não podemos dispor dela. Então, não é só a gente não tirar a nossa vida, é não, por exemplo, colocar a vida em risco à toa, brincadeiras perigosas, jogos perigosos, esportes radicais que já tenha gerado morte. Eu, por exemplo, eu acho um absurdo essas lutas que tem de como é que chama? O UFC, o MC, não sei. É um absurdo, um homem batendo outro homem, mulher batendo outra mulher. Gente, nós proibimos briga de passarinho, nós proibimos briga de galo, e nós deixamos fazer briga de gente? Peraí, alguma coisa está errada na minha cabeça. E tem gente morrendo por causa disso. Tem gente morrendo no traumatismo craniano. Isso é um absurdo. Ou seja, a pessoa está colocando a vida em risco, que não é dela, para ganhar dinheiro, para ficar famoso. E o que eu acho mais absurdo ainda é que tem muito cristão que aprova.
e fica assistindo de madrugada, quer ver o sangue rolar. Que é isso, gente? Amai-vos uns aos outros. Não é batei-vos uns aos outros, é amai-vos uns aos outros. Não está na hora de mexer um pouco com essas coisas? Eu vejo nisso pecado quanto ao 5º mandamento. Bom, vamos para o intervalo. A gente volta já para continuar a conversa. Muito bem, estamos já começando o último bloco do nosso programa. Eu quero lembrar aqui uma coisa muito importante. Canção Nova tem 2 necessidades à frente, assim, muito importantes. Primeiro, eu já falei delas, da digitalização de todo o sistema, né, da Canção Nova. Mas tem uma necessidade mais urgente ainda que é fechar esse ano sem dívida. Nós precisamos chegar na campanha de dezembro com 100%. Chegando na campanha de dezembro com 100%, significa o quê? Que as campanhas que não fecharam nos meses anteriores foram passando para frente. Se fecha em dezembro, é um alívio. Então, a Canção Nova está fazendo essa campanha aqui. Com a revista do mês, você recebe um boleto, né? O boleto está aqui, inclusive com a foto do padre Zandoná aqui. E aqui tem 2 boletos. Um boleto é o boleto normal, que você paga a sua contribuição normal. E a Canção Nova está fazendo uma campanha que é o seguinte: se você pagar um boleto extra de R$25 para ajudar a campanha a fechar, porque o ano fechar, você recebe um conteúdo de programação, né, de palestras e etc. Inclusive uma palestra exclusiva do padre Zandoná. Entendeu? Então, se além do boleto normal da revista, que você paga todo mês, você fizer uma contribuição extra de R$25, então está aqui na minha ficha, né? É uma campanha chamada Uma Expressão de Amor, né? Você vai ter acesso a conteúdo de evangelização, dentre eles uma pregação exclusiva do padre Adriano Zandoná, ok? Ajude, meus irmãos, ajude, porque é uma obra de Deus que nós estamos falando. Nós não estamos aqui fazendo coisa para dar dinheiro para qualquer coisa, não. É para evangelização, ok? E eu, como há 46 anos acompanho o Monsenhor Jonas da Bíblia, eu sei da seriedade desse trabalho. Muito bem, eu quero aqui, um minutinho antes de voltar para a nossa aula ali, quero mostrar aqui 2 coisas. Primeiro, um livro maravilhoso, Construir o Homem e o Mundo. Esse livro, meus irmãos, eu leio desde que eu tenho 13 anos de idade. Esse livro, Monsenhor Jonas da Bíblia usava conosco jovem quando nós éramos alunos dele, lá na década de 1970 ainda, né? É de um padre francês chamado Michel Coat, um dos livros mais bonitos que eu já li na minha vida. Nós reeditamos no Brasil, né, pela grandeza desse livro, né? O Catecismo da Igreja responde de A a Z. O que é isso aqui? Muita gente tem dificuldade de encontrar no Catecismo uma resposta que precisa. Então, isso aqui é um dicionário feito em cima do Catecismo. Então, você quer saber, por exemplo, o que o Catecismo fala sobre demônio? Então, você vai na letra D aqui, que nem dicionário. E aí você vai encontrar aqui transcrito o que está no Catecismo sobre demônio. Você quer saber o que o Catecismo fala de oração? Vai lá na letra O, você vai encontrar aqui oração e vai ver os parágrafos do Catecismo que falam. Então, é uma espécie de um dicionário de doutrina, né, para tirar as nossas dúvidas. Bom, aqui eu tenho uma pequena coleção de pequenos livros que são para responder perguntas objetivas que o pessoal faz muito. É uma coleção, assim, didática. Então, por exemplo, o que foi o caso de Joana d'Arc? O que foi o caso de Galileu Galilei? O que foram as cruzadas? O que foi a Inquisição? O que foi, por exemplo, qual a importância da oração? Como entender o Apocalipse? Enfim, é uma série de assuntos que eu estou programando e fazendo assim em forma de um livrinho, inclusive grampeado, para ficar assim uma coisa mais popular, mais barata, para que as pessoas possam ir tirando essas dúvidas que têm sobre as coisas da nossa fé. E junto com isso, né, eu comecei uma escola da fé online no meu site, que é o site Cleofas. É meia hora todo dia, tem um vídeo, tem uma matéria para ouvir, um MP3 e uma matéria para ler sobre o mesmo assunto, cada dia. Numa sequência teológica, é um curso de teologia à distância, né? Já comecei, tem quase um ano. Acho que foi em novembro do ano passado que começou. Comecei lá com Deus, a criação do homem, a criação do mundo. Hoje eu estou na onde? Hoje eu estou falando de falsas doutrinas, dentro
da cristologia. Mas se você entra hoje, você tem acesso a todas as aulas anteriores também. Então, só para explicar, é só entrar no site Cleofas, tem uma caixinha lá, escrito Escola da Fé Online. Clicou ali, você vai ter todas as informações para se inscrever, você pode mandar suas perguntas para eu responder. Enfim, é uma escola como essa aqui, só que aqui é só na quinta-feira. Online, a gente pode fazer com mais facilidade, não todo dia. Vamos em frente. Não se deve desesperar da salvação das pessoas que se mataram. Olha aqui que importante. Eu falei, a igreja não está dizendo que a pessoa foi para o inferno. Não se deve desesperar da pessoa que suicidou. Deus pode, por caminhos que só Ele conhece, dar-lhes ocasião de um arrependimento salutar até no último instante. Eu contei aqui semana passada, acho que foi aqui, não sei se foi aqui, se foi uma palestra, a gente fala tanto que não sabe nem onde que falou. São João Maria Vianney foi pároco da cidade de Arles, na França, naquela cidadezinha, no ano de 1800 mais ou menos, ou 1700 e pouco. O curador, um dia, estava celebrando a missa e uma senhora chorando no fundo da igreja, vestida de preto, de luto. O marido tinha suicidado. E ela desesperada chorando. O curador terminou a missa, foi lá e disse a ela, pode parar de chorar. Seu marido não está no inferno, ele está no purgatório, reze por ele. Deus me mostrou. O curador era santo, né? Mas santo cura, como se ele suicidou? Naquela época, 1700 e pouco, era sinônimo de inferno. Né? Como? Ele disse, como? Eu vou te explicar. Você lembra que no mês de maio você fazia um oratóriozinho lá para Nossa Senhora, no seu quarto, e de vez em quando ele rezava com você? Lembro. Nossa Senhora o salvou por causa disso. Concedeu a ele a graça do arrependimento antes dele morrer. Olha, gente, São Bernardo de Claraval diz assim, nenhum devoto de Nossa Senhora vai para o inferno. E o curador teve essa visão toda. Né? É muito interessante, né? Então, Deus tem caminhos que a gente desconhece. Né? A igreja ora pelas pessoas que atentaram contra a própria vida. Então, pode celebrar a missa, pode tudo, porque a igreja entende que tem razões psicológicas de depressão, que a pessoa ela não quer se matar, ela quer fugir do sofrimento. Passa mais um pouco aí. Não, esse aqui, além do que estava antes, né? O catecismo fala, volta um pouquinho para mim, eu quero mostrar uma coisa a mais aqui sobre isso. Aqui no parágrafo 2283, né? Eu quero citar uma coisa muito importante aqui, porque eu sei que pode ter gente que esteja nos ouvindo aqui, que possa ter um parente que suicidou. Então, essa questão é muito delicada, né? Então, 2283, o catecismo diz assim, olha, no 2282. Se for cometido com a intenção de servir de exemplo, principalmente para os jovens, o suicídio adquire ainda a gravidade de um escândalo. A cooperação voluntária ao suicídio é contrária à lei moral. Mas ele fala uma coisa muito interessante. Distúrbios psíquicos graves, a angústia ou medo grave da provação, do sofrimento ou da tortura, podem diminuir a responsabilidade do suicida. Está vendo aqui? Depressão, problema psíquico grave, pode diminuir a culpa dele. Ok? E só Deus então pode julgar. Então, ninguém se desespere porque perdeu um parente que suicidou. Não, reze por ele. Mande celebrar a missa pela alma dele. Ofereça indulgência pela alma dele. Não se desespere, não. Porque a maioria dos casos, a pessoa não está fazendo para dar exemplo, que aqueles filósofos faziam lá. A vida não vale nada, a vida não tem sentido. Lá, os seus Feuerbach da vida, os seus, sei lá, Marcuse, os seus Nietzsche, que ensinavam para os jovens que a vida não tinha sentido, então era melhor dar um tiro no ouvido. Aí está pecando duplamente. Mas aqueles que chegam, às vezes, a um suicídio por desespero psíquico, o próprio catecismo está dizendo que a culpa pode ser diminuída. Né? Então, rezar por eles. Vamos em frente.
O escândalo é outro problema que o catecismo diz que é um pecado contra o 5º mandamento. Engraçado que esses dias no Evangelho, né? Essa semana, Jesus dizendo, haverá escândalos, mas ai daquele que dá escândalo. É melhor amarrar uma pedra de moinho no pescoço, uma pedra pesada, e se jogar dentro d'água e morrer afogado. Olha o que Jesus está dizendo. É preferível morrer do que dar escândalo. O que é o escândalo? O escândalo se reveste de uma gravidade particular em virtude da autoridade dos que o causam ou da fraqueza dos que o sofrem. O escândalo é você estar ensinando coisa errada, encaminhando a pessoa para o mal, para fazer o mal, para pecar. O escândalo é chamado de pedra de tropeço. Às vezes você ensinar o bem para a pessoa, não, vamos roubar comigo, vamos fazer isso, não, vamos rezar um Pai Nosso aqui para esse furto dar certo, não, uma oração blasfêmica. Quer dizer, é o escândalo, né? Encaminhar um jovem, por exemplo, para a prostituição, para a pornografia. Né? Tem certos pais que pegam o filho, levam o filho para a zona de prostituição. Ah, tem que ser homem. Não? Escândalo. Está levando para o mau caminho. É isso, o escândalo é isso. Né? Então, Jesus diz, cuidado. Né? Então, foi o que inspirou a Nosso Senhor a seguinte maldição. Vai. Caso alguém escandalize um destes pequeninos, melhor será que ele pendure ao pescoço uma pesada mó é a pedra de moinho, né? de moer, e seja precipitado nas profundezas do mar. Melhor do que dar um escândalo, né? Sabe, gente, uma coisa, gente, é a gente pecar por fraqueza. Né? Por fraqueza nós todos pecamos. Outra coisa é você empurrar a pessoa para o pecado. Eu vou dar um exemplo. Uma coisa é você, não sei, ver um filme pornográfico num computador e de repente cair até no pecado. Outra coisa é você vender filme pornográfico. Está entendendo? Uma coisa é você caiu porque você é fraco. Outra coisa é você explorar o pecado. Ganhar dinheiro com o pecado. Vender a droga, vender a prostituição, vender a pornografia. Aí, meu irmão, aí você está fazendo escândalo. Aí é isso que Jesus diz aqui. Seria melhor para você se você morresse do que fazer isso aí. Sabe, é bem claro o que Jesus fala, né? Eu acho que eu não estou exagerando nada aqui, não. Vamos em frente. O escândalo pode ser provocado pela lei ou pelas instituições, pela moda ou pela opinião. Olha quanta gente pode dar escândalo. A opinião errada, a moda errada, uma lei errada do governo. Quantas leis nós temos erradas aí? Lei que autoriza manipulação de embriões, lei que autoriza uma porção de coisa que é pecado, lei que autoriza aborto, lei que autoriza eutanásia. Então, o escândalo pode ser dado pela lei, pelas instituições, pela moda e pela nossa opinião errada. Né? Opinião maldosa que leva para o mal. Então, tornam-se, portanto, culpados, tornam-se culpados de escândalo aqueles que instituem leis ou estruturas sociais que levam à degradação dos costumes. Degradação dos costumes. Isso é imoralidade que leva muitas pessoas à prostituição, à pornografia. A igreja não deixa de dar o recado dela, gente. O que eu acho bonito é isso. Está aqui, ó, eu coloco aqui a marca da igreja. A igreja não deixa de falar a verdade. Se o cristão não quer seguir, problema dele. E uma coisa que nós precisamos entender, gente, isso aqui não é facultativo. Isso aqui é obrigatório. A lei de Cristo, para nós que somos cristãos, não é, eu sigo se eu quiser. Isso aqui não é uma democracia, não. Que cada um escolhe que isso aqui, ó, é lei de Deus. Então, é para nós, é para o nosso bem, para a nossa felicidade. Né? Esses dias uma senhora chegou para mim, o que eu falo para minha filha? Ela disse que quer namorar outra menina, mas ela é menina. Eu digo, você já falou para ela que é contra a lei de Deus? Não, então fale. Mas se ela seguir o erro, ela vai acertar as contas com Deus.
você como mãe, você como pai, você tem que ensinar a lei de Deus com todo amor e carinho. Agora, se o filho não quer seguir, ele tem a vida dele. Deixe bem claro para ele o que é a lei de Deus. Se não quer seguir a lei de Deus, diante de Deus você não vai ser culpado. Entende? E aí, sempre que tiver oportunidade, repita para ele a lei de Deus. Pergunte para ele, você tem coragem de desafiar a lei de Deus? Existe alguém melhor do que Deus? Existe alguém mais sábio, mais douto, mais santo, melhor do que Deus? Não. Então tem alguém que pode te dar uma lei melhor do que Deus? Não. E você tem coragem de, ao invés de seguir a lei de Deus, seguir a lei dos homens? Sabe, a gente tem que provocar nas pessoas um apelo à consciência. Não precisa bater, não precisa ofender, não precisa humilhar. É fazer o que o pregador faz. O pregador, ele faz um apelo à consciência. Em cima dessa coisa potente que é a lei de Deus. Né? Vamos lá. E a corrupção da vida religiosa ou a condições sociais que, voluntariamente ou não, tornam difícil e praticamente impossível uma conduta cristã conforme os mandamentos. Volta um pouquinho que eu quero ligar isso aqui com o final da outra parte. Né? Aqui está falando, né, que tornam-se, portanto, culpados de escândalo aqueles que instituem leis ou estruturas sociais que levam à degradação dos costumes e à corrupção da vida religiosa também, né? Ou a condições sociais que, voluntariamente ou não, tornam difícil e praticamente impossível uma conduta cristã conforme os mandamentos. Quer dizer, quem cria para as pessoas uma situação de vida quase que impossível da pessoa viver os mandamentos, está criando um escândalo, está criando, não é? Impede a pessoa de viver uma vida cristã por causa das exigências absurdas que faz. É isso aí. Vamos lá. Quem usa os poderes que dispõe de tal maneira que induzam ao mal, torna-se culpado de escândalo. Então vocês estão vendo que o catecismo explica muito bem o que é o escândalo, né? E responsável pelo mal que direta ou indiretamente favorece. Então, aí ele repete que Jesus já disse, é inevitável que haja escândalos, mas ai daqueles que os causar. Né? A gente pode até causar escândalo porque nós somos pecadores, nós somos fracos. Se arrependa, confesse, peça perdão a Deus. E se você estragou a vida de alguém, vá lá tentar consertar. Sempre tem jeito de... Né? O catecismo fala, não tem pecado que não possa ser perdoado. Se a gente deu um escândalo a alguém, a gente pode consertar. Né? Vamos lá. Se a moral apela para o respeito à vida corporal, não faz desta um valor absoluto, insurgindo-se contra uma concepção neopagã que tende a promover o culto do corpo. Aqui, ó, outra coisa que o catecismo chama a atenção. Nós não podemos fazer um culto exagerado do corpo. A tudo sacrificar-lhe, a idolatria, a perfeição física e o êxito esportivo. Vamos entender isso daqui, não sei? Se alguém entender diferente de mim, entenda, eu aceito. Eu entendo o seguinte, você não pode querer um êxito esportivo a qualquer preço. Eu tenho que ser o campeão. Eu sacrifico tudo, até minha saúde e tal. Não é isso. Eu posso competir, eu posso, dentro da norma. Mas o que a gente vê? O cara usa, às vezes, doping, não é isso? Usa droga para poder ganhar. Opa, isso estraga o corpo. Todo mundo sabe que essas coisas fazem mal para o corpo. Essas bombas, né? Eu quero ter um físico aí de, né, Schwarzenegger, né? Então fica tomando essas bombas que faz mal para a saúde, estraga o fígado, o rim. Não pode. Quer dizer, eles chamam de uma busca exagerada de um êxito esportivo. Aqui, querer uma perfeição física. Eu tenho que ter uma perfeição física de qualquer jeito, então é plástica em cima de plástica e botox e não sei o que mais que inventam por aí, e eu tenho que... Não é isso, gente. A alma é mais importante que o corpo. Sabe, eu não estou dizendo que essas coisas não podem ser feitas dentro de um equilíbrio. Fazer uma plástica, claro. A plástica é maravilhosa para tirar os defeitos do corpo,
pessoa tem uma orelha torta, tem um nariz torto, vai, faz a plástica. Ninguém gosta de ser mal aparentado, né? Então você ter uma aparência melhor, não tem problema. Agora, não pode exagerar. Eu quero ficar mais bonito do que a Gisele Bündchen. Não vai conseguir nunca, meu filho. Não vai chegar lá, entendeu? Não pode exagerar também. Olha o que o catecismo fala, insurgindo-se contra uma concepção neopagã. Neopagã quer dizer nova pagã, que tende a promover o culto do corpo. Gente, você sabe qual é a indústria que hoje mais vende produto no mundo? Não tem crise que derrube. É de cosméticos. Produto de beleza. Pode vir a crise que vier, a inflação que vier. Nos Estados Unidos é 20, 30 bilhões de dólares a indústria de cosméticos, de beleza, de tudo. E não tem quem se... Porque é o culto do corpo. Vocês entenderam? Mas não pode usar? Pode usar seu cremezinho aí, pode usar seu batonzinho, pode, não tem problema não. Mas não exagera. Essas coisas são caras, né? Vocês que são mulher, é caro, não é caro? É caro. Às vezes perde no orçamento da família, fica até brigando, às vezes, com o marido por causa disso. Não é? É o culto do corpo que tem que... Tá aí, vamos em frente. Bom, então, em razão da escolha seletiva que faz entre os fortes e os fracos, tal concepção pode conduzir à perversão das relações humanas. Olha o que ele está falando aqui, briga. Às vezes essas coisas, né? Esse culto exagerado do corpo, moda, não sei o quê, de repente começa a gerar problemas, né? De família, problemas de relacionamento, que não precisa. Gente, é bonito uma mulher bem arrumada, né? É bonito. A mulher é, como diz os poetas, é o bolo, é a cereja do bolo. Deus fez a toda a criação, a cereja do bolo é a mulher. É a última que Deus fez. A mulher tem que ser bonita, sim. A mulher tem que se arrumar. Para o seu marido, para os seus filhos. Não é para os outros, não. É para o seu marido, para os seus filhos em primeiro lugar. Mas não precisa exagerar. Não precisa ficar brigando com o marido, né? O marido também. O homem também tem que se arrumar. Ele tem que, né? Não precisa viver relaxado também, não. Mas também não precisa, meu amigo, ficar gastando, né, o que você não pode para ter aí um culto ao corpo, um culto à beleza. Não, calma. Porque os homens também estão entrando nessa hoje, né? Os homens também estão querendo ficar bonitinho, né? Então sim, eu vejo, eu tenho 5 filhos, a moçada quer andar no Nike da vida, não é isso? E é caro. É caro. O tênis custa negócio de 300, 400, 500 reais. Não é isso? É caro. Será que precisa? Será que se eu colocar um tênis um pouco mais barato, uma calça um pouco mais barata, será que não vou ser feliz também? Gente, a vida começou a ficar muito cara por causa dessas coisas, porque a gente se impõe um padrão que a gente mesmo não aguenta. Não é? Não compensa, não compensa. Vamos ser mais humildes, mais simples, a gente vai ser feliz, vai ser mais feliz. Bom, já chegamos ao final do programa, já levantou ali a plaquinha para encerrar. Eu quero agradecer a vocês que vieram. Semana que vem, se Deus quiser, eu continuo. Vocês estão vendo? Não saí do 5º mandamento ainda. Mas é assim mesmo, porque é todo o desdobramento da moral. A gente vai continuar, se Deus quiser. Vamos pedir aos sacerdotes que estão em casa, já que nos dê a bênção. Coloque a intenção que vocês querem, essa bênção que é dada à distância, que é válida, né? Porque não é sacramento, é sacramental. Ponha a intenção que vocês têm no dia de hoje. Qual é a graça que você precisa hoje? Peça para Deus, pela intercessão de Nossa Senhora. A nossa proteção está no nome do Senhor. Abençoe-nos, Senhor Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado. Até a próxima semana, se Deus quiser. Obrigado.
novaplay.com. Assine já!